Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Enfim Berlim. E dessa vez eu vou falar então por que eu escolhi a Alemanha, sendo que, assim, só pra deixar claro, eu não tenho cidadania alemã, por enquanto. Eu não tenho família alemã, até que eu saiba. Tipo, né? Nunca me contaram. Eu não sou do sul do Brasil, porque muita gente ali, mesmo não tendo cidadania alemã, tem muito contato com a cultura. E é isso, eu não tinha muito motivo, mas eu vou explicar pra vocês. Só que até lá, olha isso, gente, eu estou toda veranil. Estou veranil, né? Estou aproveitando o verão. Bonito. Enfim, vamos lá. Vamos pro que interessa. Eu não sei se eu falei, mas eu sou Mariana. Eu acho que eu comecei o vídeo meio atribulado, mas eu sou Mariana, né? Eu faço Enfim Berlim. Já faz 5 anos que eu faço Enfim Berlim. O YouTube, na verdade, o Enfim Berlim começou com o YouTube. Só que como você pode perceber, o canal aqui, acho que tá desde outubro do ano passado. Porque a gente é parado, porque assim, ou eu faço as coisas direito ou não faz, né? E aí eu não conseguia fazer o YouTube direito por uns anos, por uns 3 anos eu decidi parar. E depois eu voltei, só que aí o canal já não fazia mais sentido, então eu decidi começar do zero, mas ainda mostrando alguns vídeos antigos aí que tem ao longo do canal. Enfim. Mas o Enfim Berlim já tem 5 anos e nesse meio tempo eu fiquei fazendo pelo Instagram, que inclusive quem não me segue é o Enfim Berlim. E aí sim, pelo Instagram estamos lá há 5 anos. E agora de volta no YouTube, agora, né? Pelo amor de Deus, já faz quase 1 ano. Enfim, nossa, que cola de velha, né? Mas vamos lá. Por que então eu escolhi a Alemanha, né? Bom, eu queria ser do país. Eu queria ser do Brasil. Isso é uma coisa que desde, sei lá, eu lembro que eu era adolescente, tinha uns 13, 14 anos, e eu falava assim, nossa, eu vou sair, eu vou pra Espanha, porque eu tenho família na Espanha, e eu tenho a cidadania espanhola aí, pra quem não sabe. E aí, assim, né, era muito mais claro pra mim, eu acho que muito mais fácil até de raciocinar de ir pra Espanha, né? E eu falava pros meus pais, eu falava assim, eu quero fazer ensino médio na Espanha. Aí meus pais, tá bom. Então eu ganhei na Mega Sena, só lá, dá seus pulos. Eu que não vou pagar, eu não tenho condição, dane-se, né? E aí, obviamente, né, como vocês podem perceber, eu não ganhei na Mega Sena. E eu não fui fazer ensino médio na Espanha. E aí, enfim. Porque apesar, gente, de eu ter família na Espanha, eu tenho família na Espanha no interior do interior do interior do interior da Espanha. Onde a maior população é de vacas e cachorros e não de seres humanos. Então, provavelmente não tem nem ensino médio, tá? Nem da cidade da minha família, nem das redondezas, tá? Então, assim, não rolava. Eu teria que ir pra uma cidade grande, enfim, né? Ninguém iria me dar o suporte ali, né? E aí, depois disso, eu fiz ensino médio no Brasil, mas ainda fiquei com essa coisa na cabeça. Entrei na faculdade, aí eu comecei a trabalhar. Aí eu falei, gente, meu momento de brilhar, hein? Vou juntar dinheiro pra sair do país. Nisso, eu conheci o Ricardo, meu marido. E aí, ele ainda não era meu marido naquela época, só pra deixar claro. Aí, com isso, eu falei pra ele na época que eu falei assim, olha, é o seguinte, tô começando a gostar de você. Isso foi no nosso, acho que segundo ou terceiro encontro, tá? Eu falei, olha, é o seguinte, senhor, eu tô gostando de você e eu quero muito sair do país. Não sei pra onde, mas eu quero muito sair do país. Então, assim, ou, ou a gente vai junto, ou a gente já termina por aqui, porque, tipo, você é um cara legal, tô gostando de você, e assim, né, não vamos perder nosso tempo, porque a minha prioridade é sair do país e não ficar com o cara. Então, se for pra você não querer sair do país, a gente para. Aí nisso ele falou assim: não, imagina, eu super quero ir também. Gente, minha gata decidiu dar guarda-graça. Enfim, aí. Ele falou assim, não, eu vou com você, eu tô doido também pra sair, mas assim, né, eu não sabia nem por onde começar, porque era um universo paralelo. Aí ele falou assim, até tem uns amigos que moram fora e, tipo, eu acho super legal, então bora. Nisso, a gente não tava nem namorando, tá? A gente tava só ficando. E não sei se as pessoas ainda usam o termo ficando. Enfim, a gente tava só ficando. E aí, nisso, a gente já tava decidindo ali. Então, a gente decidiu fazer uma lista de 16 países. E esses 16 não era um número anterior, tá? Era, tipo, basicamente assim, qualquer país que a gente tivesse minimamente interesse, independente de cotação de moeda, independente de visto, independente de tudo, tá? Só joga ali, só uma lista de jogar informação. E aí essa lista acabou com 16 países, tá? No final, então a gente começou assim a selecionar os países. Por exemplo, esse aqui, sei lá, um país, por exemplo, que a gente colocou na lista e saiu da lista, Portugal.
Portugal foi um país que chegou a entrar na lista, né? Mas ele saiu por questão de custo de vida. A gente a gente percebeu que não seria um upgrade tão grande assim na vida. A gente falou assim, quer saber? Não tá pensando não. Outros países onde o visto seria muito difícil e a vida seria muito difícil, como por exemplo o Japão. O Japão é um país sensacional, incrível para turistar, mas a gente sabe que existem muitos perrengues e muitos problemas de adaptação, de cultura e de visto para quem é estrangeiro. Então, apesar de ser um país super legal, que inclusive a gente não conhece até hoje, a gente quer conhecer, ainda assim é um país que não daria para morar. Outro país também que só quicou na lista foi Estados Unidos. E a gente chegou a cogitar os Estados Unidos, né? E só que é isso, só quicou na lista, porque a Júlia falou assim, cara, não tá valendo o rolê não tá valendo o esforço. Hoje, olhando pra trás, ainda bem, porque, né, estaria puxado hoje. Enfim. Aí, enfim, a gente teve vários países que entraram na lista, Espanha também, tá? Só pra deixar claro, ela também tá na lista. Porque a coisa mais comum as pessoas perguntarem, ué, mas se você tem cidadania espanhola, por que você não foi pra lá? Custo de vida, tá? Custo de vida. Porque, assim, eu queria, com essa lista, a minha intenção com essa lista era conseguir o melhor custo-benefício. Eu não tô falando de dinheiro, necessariamente. Eu tô falando o custo emocional e de tempo e de dinheiro também de sair do país. Então, como eu falei sobre Portugal, eu não sairia, eu não achei que o custo emocional e de tempo e de dinheiro para ir para Portugal estava valendo a pena. E o mesmo valeu para a Espanha. Em menor escala, eu achei que Portugal foi mais gritante, em menor escala a Espanha sim, mas eu achei que a Espanha valeria, tipo, ainda não valeria tão a pena como, por exemplo, a Alemanha e os outros países que ficaram ali no top 3, que eu já vou contar quais são. Nisso, gente, minha gata, nisso, a gente... E só pra deixar claro, tem pessoas, é muito até que comum ver brasileiros que moram aqui na Alemanha depois se mudando pra Espanha pelo clima. O clima é uma coisa que eu acho importante, pipipi, papapá, mas não é o fim do mundo pra mim. Eu prefiro ter mais segurança e mais condição financeira e poder conquistar mais coisas do que ir passar frio, do que o oposto, entende? Mas essa é a minha prioridade. Eu não tô mais certa, eu não tô mais errada que ninguém, tá? Só pra deixar claro. Isso são as minhas prioridades, né? E enfim, eu coloquei esses países na lista. Também teve países como Noruega, Suécia, que são países sensacionais, incríveis, que saíram da lista por custo, porque eu percebi que eu passaria o resto da minha existência juntando dinheiro para ir para esses países, porque eles são países extremamente caros e vindos da moeda brasileira e lembrando que eu não sou herdeira, ficaria meio difícil, né? Eu passaria literalmente tipo uns 20 anos juntando dinheiro para poder me mudar para esses países, então não achei que valeria a pena. Enfim, chegamos ao top 3. Nosso top 3 foi Canadá, Alemanha, obviamente, Austrália. Foram esses 3 países. Por que esses 3 países? A Austrália, ela fazia bastante sentido em relação ao custo-benefício financeiro. E também a questão do clima também era algo legal, algo importante também. Tipo, um clima parecido com o do Brasil. Questão de comida e tudo. A língua inglesa, que a gente já fala inglês. Cheguei a olhar vistos e conversar com os consulados, porque assim, quando a gente chegou no top 3, eu fui conversar com os consulados. Só que eu não fui tipo, e aí, como é que é pra trabalhar? Como eu sempre falo pra vocês, seja racional na hora de fazer perguntas. Já que você quer ajuda, então tente ajudar a pessoa ao máximo pra ela te ajudar, entende? Então eu decidi fazer as perguntas mais racionais e mais estruturadas possíveis e imagináveis. Foi nesse momento que eu decidi falar com eles, com os 3 consulados, e o consulado da Austrália me respondeu em relação aos vistos. Teria bastante trabalho, bastante processo sobre os vistos. Eu não vou falar quais são especificamente, porque isso foi em 2018, e eu não sei se os tipos de vistos, requisitos para os vistos para a Austrália mudaram de 2018 até agora. Então eu não vou falar para não dar falsa informação para vocês, porque às vezes naquela época, em 2018, as regras eram uma e hoje são outras. E às vezes você, se baseando no meu vídeo, vai desistir de ir para a Austrália, sendo que essa nem é mais a informação certa, entende? Então eu não vou falar quais eram. Mas tinham requisitos ali e o tipo de visto, se eu não me engano, na época eu acho que a gente precisava primeiro pegar o visto de estudo para depois ir pro visto de trabalho, e eu queria ir direto pro trabalho também, era uma coisa assim. E aí eu olhei e falei, pô, cara, não tá legal. Além de que, assim, tinha a questão da distância pro Brasil. Nós não somos o tipo de brasileiro que volta pro Brasil todo ano ou coisa do gênero.
Mas eu sabia que, por exemplo, entre a diferença de horário, né? A diferença de horas, né? Do Brasil. E a distância do Brasil é quase 2 dias de ida, 2 dias de volta. É bem absurdo. Além de que isso, a passagem é caríssima, porque você tá literalmente atravessando o planeta Terra. E além de que você gastaria muito tempo. Então, se você pega 15 dias de férias, 4 dos 15 já foram só dentro do avião. Então, eu olhei e falei assim, puxado, né? Puxado. Então, isso e essa questão de visto foram coisas que me fizeram desistir do Canadá. Da Austrália, desculpa. Agora o Canadá. Então chegamos no top 2, Alemanha e Canadá. O Canadá é muito legal, de novo, pela questão da língua, porque a gente já falava inglês. E o Canadá também fala francês. Sim, mas a gente poderia ir pro lado do Canadá, do inglês, e que possivelmente no futuro a gente aprenderia francês porque ajuda. O ponto é, o Canadá também precisava de visto e tinha toda uma questão de pontuação ali que você precisava fazer e que não necessariamente você conseguiria o visto só... Assim, existe uma entrevista, né? Pelo menos existia. E era a questão de que, assim, não era só porque você precisava... porque você tinha os itens que você conseguiria o visto. Pode ser que olhasse pra tua cara e falasse que não. E a gente conheceu um casal uns meses antes disso, onde um dos dois conseguiu o visto e o outro não. E com isso eles desistiram. Mas eles já tinham feito todo o processo e tal. Foi bem emocionalmente desgastante pra eles. E eu olhei e falei, nossa, eu não sei se eu quero isso. Eu não sei, puxado. Além de que, assim, precisaria aprender o francês de qualquer forma. Lembrando que eu não falava alemão. Nisso, o Ricardo, o meu marido, já tinha feito umas aulas de alemão no passado dele, né? E ele olhou e falou assim, cara, né... Vambora ali, Alemanha, né? E por que que a Alemanha, então, entrou na lista, né? Primeiro, questão financeira, porque questão econômica do país é boa, não tem como negar. A outra questão também, pra gente que tá na Europa, e por eu ter cidadania espanhola, né? Então, dentro da União Europeia, a gente não... Quer dizer, eu não precisaria de visto e ele pegaria um visto muito fácil. A questão da língua, eu acho que a gente se vira, assim como eu falei sobre a questão do francês no Canadá, a gente estava disposto a aprender a língua, sem problema. E também tá no centro do mundo, digamos assim, né? Então, por exemplo, a gente quer fazer viagens não tão longas, não tão caras, dentro do Canadá, basicamente, ou você só vai pro Canadá ou você vai para os Estados Unidos ali, né? No geral. Já na Alemanha, você chega em até 2 horas em muitos lugares, que é o que a gente já fez muito aqui. Então, isso era uma coisa interessante. Em relação à distância do Brasil, é um pouco maior do que a distância do Canadá, mas ao mesmo tempo não é o fim do mundo. A passagem não é estupidamente cara, não demora 2 dias. Ainda é caro, tá? Mas assim, eu tô falando que não é impossivelmente caro, de que eu só poderia visitar minha família uma vez a cada 10 anos, é isso que eu tô querendo dizer. Eu conseguiria visitar antes, assim como a gente já fez. Nesses 5 anos de Alemanha, a gente foi 2 vezes pro Brasil. Nisso, a gente também pensou nessa questão, então, financeira, questão de segurança também, que o país tem uma boa segurança, e dinheiro e segurança são coisas bem importantes para mim. Como eu falei, a questão também do Brasil e distância do Brasil, distância para viagens, etc., tá dentro da União Europeia, e isso também foi importante pra gente por questão de visto e por questão econômica mesmo, de segurança aí do país, né, por estar dentro dessa estrutura. E eu acho que basicamente foi isso. Com essa estrutura feita, a gente não sabia que cidade a gente iria se mudar. Então a gente já tinha decidido que seria a Alemanha. Então, depois disso a gente pensou na cidade, mas também, assim, para bater o martelo de verdade, eu fui muito atrás, recomendo que vocês façam isso. Independente para qual país vocês desejam fazer essa mudança, é ir atrás da cultura, que é o que eu trago tanto aqui e tanto lá no Enfim Berlim. Que eu acho muito importante para a pessoa se mudar direito para o país. Então, não é, por exemplo, dentro da assessoria que eu tenho, que inclusive o link tá aqui embaixo, enfimberlim.com, é sensacional. Dentro da assessoria eu falo também muito sobre cultura, hábitos, e eu não tô falando sobre cultura no sentido de folclore, sabe? Eu tô falando de cultura no sentido do dia a dia, como as pessoas lidam no dia a dia, porque não é igual a sua casa, não é igual a sua cidade do Brasil, é muito diferente, tá? E mesmo o pessoal aí do sul falando assim, mas eu sou de uma família do sul, da Alemanha. Ok, mas entenda também um ponto.
Os alemães que foram para o Brasil, eles foram muitos anos atrás. Com isso, um outro tipo de cultura, um outro também, uma outra época. E eles continuam reproduzindo isso até hoje, já que eles não estão na Alemanha. Então, pode ser que a cultura mudou ali e se adaptou ao longo dos anos. Porque, assim, já faz muitos anos essa imigração forte alemã no Brasil. Isso também é importante deixar claro. Então é importante você entender como é que funciona a cultura, como é que funciona o dia a dia, como é que funcionam as coisas. Como eu falei, por isso que eu trago tanto isso no Instagram do Enfim Berlim, aqui no YouTube do Enfim Berlim e também na assessoria eu bato tão forte nessa tecla. Porque se você não conhece a cultura e já não vai entendendo, já não vai se adaptando, ou se você olha e fala assim, não tem como, eu não vou me adaptar a isso, não tem condição, não é pra você, independente de todos os outros requisitos baterem. Não é pra você, não vai funcionar, você vai ficar infeliz. Então esse é o ponto. Então, acima de qualquer outro ponto, eu acho que acima de tudo é a cultura. Então, assim, a gente fez todo esse processo, mas a gente só bateu realmente o martelo de que seria a Alemanha quando a gente olhou a cultura, olhou o dia a dia e olhou toda essa questão do país, né, de como o país funciona realmente na prática e entender se isso batia com os nossos valores e com as nossas prioridades, aí sim a gente decidiu pela Alemanha. Então, e isso é uma coisa que eu vejo muito de brasileiro aqui, tá? Eu tô falando isso porque eu vejo isso acontecendo. O brasileiro que ou ele tenta enfiar nos alemães a cultura dele, né? Os alemães estão em volta dele ali, ou o pessoal em volta dele tenta enfiar a cultura dele a goela abaixo das pessoas e que fica essa birrinha, essa briguinha idiota o tempo todo. Ou o cara que ele fica se sentindo deslocado e ele não tem amigos e ele só fica em casa, ele começa a ficar mal, ele sente que ele nunca vai se adaptar, ele nunca vai participar realmente daquilo de uma forma estranha e fica essa esquisitice e aí ele começa a achar que o problema é ele, na verdade não é, porque você não tá nem certo nem errado, e os alemães também não estão certos nem errados. O que tá errado é o fato de um tentar bater com o outro e não funciona. É que nem sabe quando você tem aquele encontro com aquela pessoa, sabe quando você tá na época de namoro, namoro não, na época de solteiro, você faz encontro com um cara ali, ou com uma menina, quer que seja, e aí com isso você tem aquele encontro que é meio deslocado, sabe? A pessoa não é ruim, a pessoa é boa, mas assim, não funciona. É isso. A pessoa tá certa ou tá errada, você tá certo ou tá errado, não tá. Só tá errado de estar junto ali, né? Porque não vai funcionar. É essa a ideia. Então entenda essa questão cultural e do dia a dia, como funciona. Por isso que eu acho tão importante, por isso que eu trago tanto aqui. E principalmente na assessoria, que é sensacional. Tipo, falando sobre isso. Enfim, esse é o ponto. E aí, por isso, então, que a gente decidiu pela Alemanha. Como eu disse, ainda tinha, então, a questão da cidade. Então, a gente falou assim, pô, vamos pra cidade grande, porque a gente vai sem trabalho. Então, vamos pra cidade grande. Então, vamos... Hoje pensou na hora, Munique, Stuttgart, Hamburgo e Berlim, né? E aí a gente pensou, então, nessas cidades, basicamente, e aí a gente começou a pesquisar como é que funcionavam essas cidades, o que tinha mais numa, na outra e tal. E uma coisa que chamou a atenção pra gente em relação a Berlim, na época, na verdade, eram 2 pontos. Que Berlim é mais barato do que muitas dessas cidades, Hamburgo não, tá? Mas é mais barato que Stuttgart e Munique pra viver. Então, isso foi um ponto que chamou nossa atenção. A gente falou, pô, vindo do real, né, uma moeda mais fraca, e sem emprego, uma cidade mais barata, mais legal de se viver. Não é muito mais barato, tá? Não tô falando que, nossa, quem é de Munique fica milionário aqui. Também não é isso. Mas ajudaria a gente. O outro ponto é que em Berlim tem muito estrangeiro, então com isso também tem uma aceitação maior a estrangeiros, estão muito mais acostumados e tal, e a gente pensou que isso facilitaria a nossa adaptação no país e na cultura. E funcionou, pelo menos pra gente, fez muito sentido, funcionou bastante. E a gente foi se adaptando, digamos que aos poucos, né, ao país, já que também existem tantas pessoas de tantos lugares do mundo aqui em Berlim, então a gente conseguiu ir se adaptando aos poucos e tal, e por isso que pra mim funcionou dessa forma, e basicamente foram esses motivos que fizeram a gente decidir por se mudar pra Berlim. Estamos aqui há 5 anos, estamos já vivendo aqui, e eu gosto muito de Berlim, não tenho intenção de mudar nem de cidade, nem de país, e... pelo menos hoje, eu não sei daqui, sei lá, 20 anos, eu não sei daqui a 15 anos, eu não sei daqui a 40 anos, isso eu não faço a menor ideia. Mas hoje eu sou muito feliz aqui, não tenho intenção de mudar, não procuro isso, e tô muito satisfeita com as minhas escolhas. Não todos os dias, tem dias que eu tenho vontade de sair no soco com todo mundo, sim. Tem dias que eu tenho vontade de me fechar no quarto e gritar, sim. Tem dias que eu tenho raiva de todo mundo, sim.
mas, né, isso daí faz parte, eu acho que, de qualquer relação. Então, assim, essa é a minha relação com o país, com a cidade, com as pessoas. E como qualquer relação, tem dias bons e tem dias ruins, mas que pra mim hoje os dias bons prevalecem, então valem mais a pena, tá bom? Então é isso, gente, obrigada. Se você tiver qualquer dúvida, como eu sempre falo, só deixa aqui nos comentários que eu respondo. Me segue no Instagram, @enfimberlin. E se você tá se mudando pra Alemanha, você sabe que a minha assessoria é perfeita pra te ajudar com isso. E o link tá aqui na bio pra mais informação, tá bom, gente? Então é isso, até a próxima. Tchau!